Olá, meninos e meninas. Eu sou Isabel Vega, sou professora de português e preparo para concurso há muitos anos, e venho assim para dizer para vocês algumas coisas em relação à prova do INSS, que está aí, né, na boca. A gente está esperando a divulgação da banca a qualquer momento e, posteriormente, o edital também a qualquer momento, né? Então, e tem muitas dúvidas, né? As pessoas estão com muitas dúvidas e me perguntam sempre: você acha que vai sair quando? Você acha que a prova acontece ainda esse ano? Né? Tem gente já dizendo que, divulgando, né, em outros sites, que as pessoas já vão tomar posse em janeiro, né? Então, tem muitas informações assim desencontradas. E aí o pessoal do QC falou assim: olha, vamos fazer uma live para mais ou menos situar o que está acontecendo e como é que a gente pode organizar o estudo de português para essa prova, então. E aí, reparem, para a prova do INSS, mas, na verdade, para qualquer prova, né? A gente precisa ter sempre um programa, né? Uma programação de estudos. Como a live de hoje é em relação ao INSS, a gente, então, vai falar sobre isso, né? E eu já quero dizer para vocês que, a partir de agosto, a gente vai ter esse momento, esse encontro, né, de live de português, às quintas-feiras, uma vez por mês. Se eu não me engano, é a segunda quinta-feira do mês. E cada dia eu vou trazer um assunto para fazer revisão, tá? O QC tem um grupo no Telegram, né, ou no Telegram, sei lá como é que vocês falam, né? Mas o negócio é russo, então eu falo em português, que aí já não, né, não tem dúvida, Telegram em português, né? Então, a gente tem lá o grupo do QC no Telegram, e lá vai ter uma consulta que a gente já está fazendo para que vocês votem no tema que vocês querem para a próxima live, né? Então, vocês podem escolher, votem lá, se vocês preferem fazer uma revisão de crase primeiro, de valor de conjunção, né, ou de concordância verbal, ou de emprego de vírgulas, tá? Então, olha, já está passando aí para vocês o endereço lá, né, do grupo, né, do Telegram. Então, já entrem lá depois aqui e já, né, comecem a votar no tema preferido, então, da nossa próxima live, tá? Então, nesse nosso encontro hoje, eu não vou trazer em especial nenhum assunto, né, de português. Claro que, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem aproveitar, a gente fala sobre isso também. Mas a ideia, então, é a gente falar sobre essa questão das provas, dos editais, como é que funciona o concurso, para que vocês fiquem mais tranquilos, né? Então, tinha gente que não sabia nem que tinha concurso acontecendo. Mas já saiu autorização de vagas, mas eu não vi edital. Então, é assim, concurso público tem que obedecer a um cronograma. E esse cronograma começa quando sai a portaria autorizando o concurso, né? A partir daí, então, tudo começa a ser feito. Aí, ora, nada melhor do que a gente ler. A gente vai ao Diário Oficial, a gente lê, né? A gente lê a portaria, a gente lê a divulgação oficial da notícia oficial no site do INSS do governo, porque aí a gente está coberto, né? Uma coisa é você ir à fonte e ler. Você vai ler, você vai interpretar o que está escrito. Outra coisa é alguém ler e aí você já, a partir da sua interpretação, a partir da interpretação do outro, porque às vezes o outro pode interpretar algo que não está escrito. E aí você, planeja a sua vida, né, pensando alguma coisa que efetivamente não é o que está lá. Então, vamos começar por aí. Eu trouxe para vocês já a portaria, para a gente ver o que está escrito. Vamos nos acostumar, gente, a ler. Vamos ler o edital. Eu sei que tem gente que, né, bate aquela preguiça. Poxa, eu estou cansado, trabalhando o dia inteiro. Chega em casa, ainda tem que ler o edital, aquela coisa chata. Mas é preciso ler, sim, né? Um momentinho, ler no domingo, ler num dia de folga. Mas é preciso vocês se acostumarem a ler as informações, para justamente não serem engambelados aí por outras pessoas. Tá? Leiam vocês, vão à fonte. Tá? Então, é o que eu fiz aqui, olha só. Rafa vai colocar aí para a gente. Eu preparei uns slides para a gente acompanhar o que está escrito, né? Então, o primeiro passo para que haja concurso público é esse daqui.
É uma portaria autorizando o concurso. Por quê? Porque o concurso é público, ele envolve dinheiro público, né? Porque as pessoas que vão ser nomeadas vão se tornar funcionários públicos e, portanto, o dinheiro do salário de cada um desses funcionários, 13º, terço de férias, enfim, esse dinheiro vai sair do erário público. Então, é preciso que haja autorização do Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia, para saber se tem dinheiro para pagar, né, esses funcionários novos, né? Então, e aí, nessa portaria de autorização, já vem o número de vagas. Então, reparem que nós temos assim, isso aqui eu tirei do Diário Oficial, tá? Do Diário Oficial, do dia 10 de junho desse ano. 10 de junho agora, passado, mês anterior. Então, vem assim, olha, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, portaria, vem o nome da portaria, de 10 de junho de 2022. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, tendo em vista o disposto um decreto, a gente não precisa saber disso, e no uso de suas atribuições, considerando a delegação de competência prevista no inciso 6 do artigo 27 da portaria número de 8 de dezembro de resolve. Isso tudo que tem aqui é padrão, tá? Então, é a secretaria, né, aqui atualmente, é a Secretaria Especial de Desburocratização, que é um setor do Ministério da Economia, que está divulgando a autorização, né? E aí essa questão dos incisos, né, é para dizer que essa pessoa tem autoridade para fazer a divulgação dessa portaria, tá? Bom, então o que essa pessoa resolve? Primeiro, quer dizer, a pessoa representando a Secretaria Especial lá do Ministério da Economia. Primeiro, artigo 1º, autorizar a realização de concurso público para o provimento de 1.000 cargos de técnico, passa aqui para mim, Rafa, de técnico do INSS, do Seguro Social, do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, essas 1.000 vagas são vagas para técnicos, tá? O último concurso teve vagas para técnicos e vagas para assistentes, né? E aí a gente tem analistas, aliás, analistas de INSS. E aí a gente tinha uma diferença de graduação, né? Porque os cargos técnicos são cargos de ensino médio. E os cargos de analista são cargos de ensino que já tem, né? A pessoa tem que ter ensino superior, tem que ter alguma graduação. Então, esse provimento de 1.000 vagas é para técnico do INSS, ou seja, ensino médio, tá? Você precisa ter apenas a comprovação do ensino médio. Então, se você tiver uma graduação em andamento, ou se você já está graduado, ou se acabou de entrar na graduação, não importa, você tem que ter o teu diploma de ensino médio bonitinho, guardadinho, sabendo, né, para na hora de passar do concurso saber onde é que está para poder apresentar, tá? Então, são 1.000 vagas para nível técnico. Artigo 2º. O provimento dos cargos a que se refere o artigo 1º, desses 1.000 cargos, né, dependerá de prévia autorização do Ministério da Economia e está condicionado, e, de novo, isso daqui, a pessoa pode pensar assim, então será que nem vai ter concurso porque tem uma condição para que o concurso aconteça? Isso, o que está escrito agora é escrito também em qualquer portaria. Em qualquer portaria aparece essa condição. Ou seja, aconteceu um problema, estourou uma guerra, sei lá, aconteceu uma coisa assim, não tem mais dinheiro para contratar os funcionários, faz o quê? Anula-se o concurso. Tá? Não tem concurso, o concurso não acontece. Mas isso é praxe. O item 1, esse condicionamento aqui, aparece em tudo que é portaria, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Então, dependerá de autorização prévia, está condicionado, primeiro, à existência de vagas na data de publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público. Por exemplo, você tem aí o Ministério da Economia liberou 1.000 vagas, mas aí, como já aconteceu, né, em governos anteriores, o governo resolveu extinguir um ministério inteiro.
para onde vão aqueles funcionários públicos que, né, prestavam serviço, estavam vinculados àquele ministério. Ah, vamos remanejar todos os técnicos, todos para o INSS. Aí, ao invés das 1.000 vagas, pode ter só 100, né? Então, caso isso aconteça. Então, as 1.000 vagas estão condicionadas a tudo ficar como está, né? Então, se tudo tiver como está até hoje, tem 1.000 vagas, o INSS precisa de 1.000 cargos, né? De 1.000 pessoas, 1.000 técnicos. Segundo, a declaração do ordenador de despesa responsável quando do provimento dos cargos sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa, a Lei Orçamentária Anual, e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados. Isso é lei, né? Então, o que significa? A lei orçamentária, por exemplo, você vai ter, são 1.000 funcionários, né? São 1.000 novos funcionários. Se cada um ganhar, vamos supor, né? Sei lá, 5.000 reais, a gente vai ter um gasto de pelo menos 5 milhões de reais a mais por mês, né? Fora gratificações possíveis e férias e, né, 13º, enfim, e outros dinheiros por aí, né? Então, essa lei orçamentária, esse dinheiro, né, essa previsão de gastos, tem que entrar na lei orçamentária que vai ser votada no Congresso agora em agosto. Normalmente, agosto, setembro, é quando o Congresso vota a lei orçamentária do ano seguinte, né? Então, por isso que é preciso autorização e por isso que é preciso dizer de onde vêm esses recursos. Esses recursos vão vir de onde? Ah, muita gente aposentou, muita gente pediu exoneração do cargo, então o dinheiro que você economizou de um lado vai servir para o outro, para a chamada desses funcionários. Ah, então tudo bem. Mas essa lei orçamentária tem que ser assinada pelo Congresso, votada pelo Congresso, assinada pelo Congresso agora, agosto e setembro, para a partir de janeiro, então, esse dinheiro ser liberado. Aí já tem gente que diz assim, nossa, a posse então vai ser em janeiro. Não. A partir de janeiro, o dinheiro já fica à disposição para que o Ministério, né, responsável pelo INSS use o dinheiro para chamar os funcionários e pagar o salário deles. Tá? Bom, vamos continuar vendo isso daqui. O artigo 3º diz o seguinte: a responsabilidade pela realização do concurso será do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, a quem caberá editar as respectivas normas mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários, de acordo com as disposições do Decreto Pereré, de março de Pereré. Então, repare, o Ministério da Economia autoriza vagas. Olha só, você pode chamar 1.000 técnicos para trabalhar aí no INSS. O presidente, então, com essa autorização, vai, né, arregaçar as mangas para poder realizar o concurso, né? A primeira coisa que ele vai fazer? Ele precisa definir banca. Então, ele abre licitação. Ele abre licitação para escolher banca. Normalmente, as bancas, né, têm sido escolhidas pelo menor preço. Mas não pode ser qualquer banca, tem que ser uma banca que seja, primeiro, que tenha abrangência nacional. Porque se são 1.000 cargos, pode esperar aí, sei lá, estou chutando, né? 5 milhões de candidatos. Por que eu estou chutando 5 milhões? Porque o último concurso do INSS foi em 2015, né? 2016, né? Nesse final de 2015, o edital, em 2016 aconteceu a prova. Então, foram 660 vagas, eu tenho quase certeza disso, 600 e poucas vagas. Teve 3 milhões de candidatos em 2016 para 600 vagas. Hoje, que a situação está muito mais apertada, as pessoas estão com a corda no pescoço, né? Com 1.000 vagas, eu estou chutando fácil aí 5 milhões de pessoas. E 5 milhões de pessoas você não coloca num prédio, né? Então, você precisa de muito lugar, você precisa de muito espaço, de muito, né? De universidades, escolas, enfim, você precisa de muita estrutura. E aí não é qualquer banca que tem cacife para alugar todos esses lugares, reservar no Brasil inteiro, enfim. Então, não é só, a licitação não envolve só, isso aqui é mais barato, vamos chamar esse. Não.
Quantos concursos você já fez? Vamos analisar, né? Qual é o seu portfólio aí de concursos? Isso tudo está sendo feito. Esse é o momento atual, né? Então, o presidente aí do Instituto do INSS, não, o presidente do INSS, está, né, pesquisando aí as bancas, está analisando as bancas. É esse período em que a gente está. Bom, artigo 4. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de 6 meses. Então, antes de sair o edital, tem que sair a portaria com a publicação da banca. Porque quando acabar a licitação, todo mundo que mandou a sua proposta, todas as bancas que mandaram a sua proposta para o INSS, tem que saber qual foi a banca escolhida. Todas elas têm que saber quais são, né? Então, isso vem por meio de portaria. Então, existe uma portaria que diga, olha, a banca responsável pela prova do Instituto Nacional de Seguro Social será a da dona Mariazinha. Pronto, tem que vir aí o nome da banca, né? Aí, depois que isso sair, a banca tem um prazo para fazer o edital, para lançar o edital, tá? E aí, esse prazo, o prazo para a publicação do edital de abertura é de 6 meses. Então, repare, até agora a gente não tem banca. Então, se o resultado da banca vai sair agora, em agosto, a banca tem 6 meses para lançar o edital. Ela pode lançar com 1 mês só, mas pode usar os 6 meses da banca, dependendo do interesse do INSS, ou dependendo até das circunstâncias, dependendo, né, do que está acontecendo no Brasil, no momento, porque a gente não pode esquecer que final do ano a gente tem eleição. Então, outubro e novembro, né, são 2 meses com eleição, com muita movimentação em rua. Então, imagina, tem a prova num dia e aí foi marcado um comício para acontecer na rua, naquela cidade. Como é que as pessoas vão atravessar o comício, não, a passeata, por exemplo, para chegar num lugar de prova? E aí a prova tem que ser modificada, tem que ser cancelada, tem que ser remarcada. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem eleição, a gente tem Copa do Mundo, que mesmo que a gente diga, não é no Brasil, é no Catar, mas também movimenta muita gente. A gente tem os vestibulares militares que acontecem aí em outubro, novembro. A gente tem Enem acontecendo. Então, tudo isso ocupa muito lugar, né? Muito espaço. A gente tem vestibulares, provas de admissão, né, para colégios, enfim, federais, né, escola naval, enfim. A gente tem uma porção de coisas acontecendo no final desse ano. E, de repente, não vai ter lugar para fazer uma prova do tamanho do concurso que o INSS está propondo para 1.000 vagas, né? Esperando aí, sei lá quantos milhões de candidatos. Então, isso daí também é algo que precisa de tempo. Então, nós temos 6 meses, a banca tem 6 meses, tá? E aí vai depender. Tem gente apostando que a prova vai acontecer ainda em novembro. Eu, sinceramente, não aposto nisso, não. Mas, né, como é que a gente vai... Ninguém tem bola de cristal, são apostas mesmo, né? Bom, o que a gente tem efetivamente? As letras aqui da portaria, né? Artigo 5, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Vamos continuar aí, Rafa, passa para mim. Uma coisa que é interessante aqui, quando é publicado o edital, do lançamento do edital até a primeira prova do concurso, a banca pode ter de 3 a 4 meses. Então, por exemplo, a banca, vamos supor, né, que a banca em agosto seja definida. Em setembro, ela publica o edital. Ela tem que esperar 3 ou, às vezes, 4 meses até acontecer a prova, porque tem período de inscrição, tem período de isenção de taxa de inscrição, tem julgamento dessas taxas, né, se conferem, se não conferem, volta, tem recurso disso, tem uma porção de trâmites, né? E um concurso do tamanho, de novo eu digo, do tamanho do concurso que será o do INSS, não pode ter um prazo reduzido. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? No mesmo dia que saiu a portaria de autorização das 1.000 vagas
do INSS, saiu também a portaria de 600 vagas, 600 e poucas vagas, para o concurso da Receita Federal. No Diário Oficial está um depois do outro, tá? Igualzinho, basicamente a mesma coisa lá que está dizendo numa portaria, está dizendo na outra portaria. Só que na portaria da Receita Federal tem esse parágrafo único no artigo 4, no artigo 4º, que não tem no do INSS. Olha só o que diz. Fica autorizada a redução para 2 meses do prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital de que trata o caput e a realização da primeira prova do certame. Certame é concurso público, né? Então, se a banca da Receita Federal for divulgada em agosto e o edital sair em setembro, pode ser que a prova da Receita Federal aconteça no final de novembro, né? Mas para o INSS não tem essa cláusula, não tem esse parágrafo único. Ou seja, será que o governo vai bancar 2 concursos deste tamanho no final do ano? Não. Na minha análise, a priorização é do concurso da Receita Federal, porque justamente o prazo para acontecer o concurso, o prazo entre o edital e a primeira prova é de 2 meses. No INSS, não. Então, nós continuamos com de 3 a 4 meses. Ou seja, se o edital sair em setembro, outubro, novembro, dezembro, a prova pode acontecer no Natal, no Ano Novo ou em janeiro, né? Vamos lá, continuando. Uma outra fonte que eu usei, então isso está no Diário Oficial, né? A portaria. Uma outra fonte que eu usei também, para não ficar nem que me disse, foi o site do próprio governo. Vocês entram lá nesse site, www.gov.br, vai aparecer lá INSS, você tem as notícias todas do INSS, tá? É o gov.br. E aí, a última notícia que tem sobre o concurso do INSS é de junho, a última notícia é de junho, e diz, do dia 13 de junho, e diz o seguinte: o concurso público para provimento de 1.000 vagas de técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi autorizado pela portaria tal, que foi essa que a gente acabou de ler, publicada nesta segunda-feira, dia 13, no Diário Oficial da União. Quer dizer, a portaria do dia 10, mas foi publicada no dia 13, e aí veio para o site, né? A escolha da banca deve ser feita daqui a 60 dias. Então, é exatamente por isso, por essa notícia que está aqui no gov.br, que as pessoas estão dizendo que a banca vai ser publicada agora em agosto, tá? Porque na portaria mesmo não tem nada dizendo de nada, de data de banca, né? Mas no site lá do INSS, a gente encontra isso, que a escolha da banca deve ser feita daqui a 60 dias. Ora, 60 dias a partir do dia 13 de junho, dá dia 13 de agosto. Então, a gente está esperando aí a publicação da portaria com a escolha da banca para em torno dessa data, 13 de agosto, em torno disso, tá? Mas isso, uma notícia no site. Efetivamente, na portaria não tem nada. De acordo com a portaria, o edital de abertura deve ser publicado em até 6 meses, contados a partir de hoje. Ora, 6 meses a partir de hoje, dá que dia? Então, 13 de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para o lançamento, o edital de abertura. O edital de abertura, então, pode sair apenas em dezembro, tá? Vira essa página para mim, Rafa. E aí termina a notícia dizendo o seguinte: o cargo aí já é informação do próprio INSS. O cargo de técnico do Seguro Social é de nível médio e oferece salário de aproximadamente R$ 6.500. Lembrem-se que esse R$ 6.500 é salário bruto, tá? É salário bruto. Tem que tirar desses R$ 6.500 o pagamento do imposto de renda e a contribuição previdenciária,
tá? Então, não contem com 6.500, não. Conta aí com uns 4.800, porque é uma facada, tá? É uma facada. E outra coisa, eu vi também site divulgando, o salário pode chegar até 9.000. Gente, 9.000 é no final do plano de carreira. Então, assim, quem entra ganhando 6.500. Aí, no final, depois de 30 anos de carreira, é que a pessoa ganha 9.000 e pouco. Então, não vai achando que você vai chegar lá e com 3 meses está ganhando 9.500. Não é, não. Tá? 9 e tantos que estão divulgando por aí é o topo da carreira, ou seja, de 2 em 2 anos é feita uma avaliação e o funcionário público vai subindo no plano de carreira. Cada 2 anos ele recebe uma gratificação, né, no dinheiro, no básico, no vencimento básico do salário, né? E aí vai aumentando em 30 anos, tá? Então, não vai achando que em 3 meses vai ganhar 9.000, porque não é cargo técnico, tá? Cargo técnico. Eu não vi o finalzinho aqui, Rafa. Volta para mim ali, por favor. Os aprovados serão convocados de acordo com a classificação para trabalhar nas agências da Previdência Social espalhadas pelo país. Outra dica também. Tem gente que pensa assim: eu sou aqui sei lá, eu moro, para fazer bem uma caricatura, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas abriram 13 vagas para Roraima, vamos supor, né? Aí eu faço o concurso, passo, e aí escolho Roraima, vou para lá, porque aí eu ganho uma contribuição, porque é verdade, a pessoa mora para poder se mudar para o lugar onde vai exercer, tem uma ajuda de custo. Aí eu me mudo para Roraima, ganho um dinheiro, né, para pagar o aluguel, para fazer a minha mudança, para botar as filhas na escola, parará. Dali a um ano, eu volto. Passo um ano, recebo esse dinheiro todo a mais e depois eu volto para o meu Rio Grande do Sul. Não é assim. Nós temos estágio probatório. O funcionário público tem que ficar 3 anos em estágio probatório. Durante esses 3 anos, ele não pode pedir remoção. E depois desses 3 anos, a remoção só acontece por permuta. Tá? Por permuta. Estou falando isso porque eu fui funcionária pública durante 25 anos. Eu trabalhei em escola pública durante 25 anos. Eu estou por dentro dessa como é que funciona, né, as leis que regem o funcionarismo público. Então, é permuta. Então, se alguém do Rio Grande do Sul, que é técnico do INSS, quiser trocar com você, tudo bem. Se não tiver permuta, você não vem, não. Tem que ter vaga ociosa e assim por diante. Então, não é fácil. Tá? Então, não fiquem pensando assim, eu vou escolher porque eu vou ganhar um dinheiro, né, para me mudar. Não pensa no fácil, não, tá? Não pensa no fácil, não. Vamos embora. Ganhar dinheiro fácil, isso não existe. O que eu trouxe para vocês agora, para vocês entenderem por que eu estou querendo tranquilizar vocês de que o concurso não vai acontecer amanhã. E vocês têm tempo, então, para se programar para estudar. Tá? Porque essa aqui, hoje, eu acho que é a minha função. É dizer para vocês, nós temos tempo. Calma, nós temos tempo. Tá? Não é muito, mas nós temos mais tempo do que o mês que vem, né? Eu trouxe para vocês o edital de 2016, que foi o último concurso do INSS, né? Porque, de fato, as coisas não mudam muito, não, né? Porque é um concurso muito grande, então tudo tem que ser feito muito devagar, tudo tem que ser feito com muita calma, porque qualquer coisa que dê errado, alguém pode pedir impugnação do concurso e acaba tudo, e tem que fazer tudo de novo. Então, tem que ser, sabe, muita calma nessa hora. Pois é. Então, olha, eu trouxe para vocês o edital do último concurso. Instituto Nacional do Seguro Social, concurso público para provimento de vagas nos cargos de analista do Seguro Social e de técnico do Seguro Social, edital número 1, porque ainda tem isso. Edital número 1, ficou faltando dizer não sei o quê. Edital número 2, e saiu errada a informação. Edital número 3. Edital número 1, de 22 de dezembro de 2015. Aí você, poxa, o edital saiu em dezembro. Mas quando é que saiu a portaria? Vamos lá, olha só a seguir. A presidente substituta do Instituto Nacional do Seguro Social, no uso das atribuições que lhe confere a portaria tal, de 7 de abril, blá, 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 publicada no Diário Oficial, blá, 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 e tendo em vista o disposto nos termos da portaria, parará, parará,
publicada no Diário Oficial da União, número 121, de 29 de junho de 2015. Reparem, a portaria de publicação, a portaria que publicou, que autorizou, melhor dizendo, a portaria que autorizou as vagas para o concurso, foi divulgada em 29 de junho de 2015. Quando é que está saindo o edital? Volta para mim, Rafa. Isso. A portaria de divulgação, de autorização do concurso saiu em 29 de junho de 2015. Quando é que saiu o edital? Em 22 de dezembro de 2015. Repararam os 6 meses que eu mostrei para vocês? Tá? Então, a nossa publicação desse ano, a autorização, saiu em 13 de junho. Se o edital, de fato, cumprir os 6 meses, por conta da quantidade de coisas acontecendo no segundo semestre, eleição, vestibular, Enem, né, o concurso da Receita Federal, que está com pressa, né, por causa de imposto de renda, então o pessoal tem pressa, né? Então, tudo isso daí, né, que acontece no segundo semestre, jogou esse concurso aqui em 2015, o concurso usou o prazo de 6 meses. Né? Então, de 29 de junho, o edital só saiu dia 22 de dezembro. A banca é o CESP. A banca foi divulgada em setembro. Tá? Vamos lá, continua agora para mim, Rafa. A lei tal, de 11 de julho, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas nos cargos de analista do Seguro Social e de técnico do Seguro Social, mediante as condições estabelecidas neste edital. Aí vem todas aquelas condições. Qual é o cargo? Quais são as funções do analista? Quais são as funções dos técnicos? Dessa vez, o edital vai ser menor, porque não tem analista. Esse edital de 1.000 vagas, esse provimento de 1.000 vagas é só para técnicos. Então, o edital vai ser menor. Mas tem ali tudo que precisa. Quem é deficiente, quem tem necessidades especiais para fazer prova, quem é uma mãe que está amamentando, que tem que requerer uma sala especial, né? Pessoas que precisam, por exemplo, de alguém que escreva, né? Enfim, a gente tem uma porção de necessidades especiais que precisam ser atendidas e, né, tudo isso tem que estar previsto no edital. Então, né, vai ser menor, mas vai ser cumprido, com certeza vai ser cumprido. Tá? Então, reparem que a gente tem aí os 6 meses. Eu estou apostando, né, que esse concurso desse ano vai acontecer em janeiro. Eu estou apostando em janeiro. Tá? Então, estou apostando que o edital vai sair assim lá para... A banca vai sair agora, o edital vai sair lá para outubro, e aí a primeira prova vai acontecer lá em janeiro ou fevereiro. Tá? Agora, e aí a posse para acontecer em 2023, lá para maio, por exemplo. O dinheiro já está reservado a partir de janeiro, então o candidato pode tomar posse em qualquer momento do ano de 2023. Tá? Outra coisa que é importante também, vocês terem assim, já vou te responder, só para fechar esse raciocínio. Uma outra coisa que é importante vocês também terem, né, assim como informação, é que, olha, a autorização do último concurso foi em junho, né? O edital saiu em dezembro. A prova aconteceu em maio, tá? Em maio. Aí agora, me perguntaram aqui o que eu acho, né, que tem que estudar mais. Então, né, News Família está me perguntando aqui o que a senhora acredita que devemos estudar mais. Vou pedir para o Rafa colocar para vocês aí o conteúdo programático, porque é o que a gente precisa estudar. Repare que a gente tem aqui conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, tá? Basicamente, gente, são os mesmos conteúdos de sempre, tá? Os mesmos conteúdos de sempre que vão ser cobrados em concurso. E aí, não importa se é INSS, Receita Federal, TJ, polícia, enfim, os conhecimentos básicos de língua portuguesa são sempre os mesmos. Então, olhem só. Compreensão e interpretação de texto.
sempre, né? Tipologia textual sempre cai dentro da parte de compreensão e interpretação de texto, essa parte de tipologia textual. O tipo é narrativo, tem narrador, o tipo é argumentativo, a pergunta retórica serve para interagir com o leitor. São perguntas que caem sempre nas interpretações de texto. Se vocês entrarem lá no site do QC, vocês vão ver lá, coloquem, selecionem questões de interpretação de texto, vocês vão fazer milhares de questões de compreensão, interpretação, tipologia textual, tá? Tem milhares de questões para vocês treinarem. Ortografia cai sempre. Tudo que é concurso para técnico cai ortografia. E aí, como é que você estuda ortografia? Eu estudo escrevendo. Quer dizer, é claro que, né, com o tempo você vai decorando as palavras, né, porque também as palavras que são usadas são normalmente retiradas de textos, e os textos também usam mais ou menos sempre as mesmas palavras, né? Então, plebiscito, você tem que saber como é que escreve, exceção, você tem que saber como é que escreve, né? Analisar, você tem que saber como é que escreve. Então, essas palavras você tem que decorar. E aí cada um vê como é que acha mais fácil decorar, né? Porque ortografia a gente tem que decorar, não tem jeito. A gente tem que decorar. Essa porcaria que escreve com X ou com CH, você tem que decorar, tá? Como é que eu faço? Né? Como é que eu fazia, pelo menos? Agora eu já não preciso tanto, mas às vezes ainda tem dúvida, aí vou no dicionário. Então, primeiro isso. Ficou na dúvida, vai no dicionário. Por que isso para mim funciona? Porque eu tenho muita memória visual. Então, se eu vejo onde é que está, como é que escreve, eu dificilmente me escrevo como é que escreve. Me esqueço, né, de como é que escreve. Então, uma coisa que vocês podem fazer, você vê lá, Giló, Giló é com J, você escreve Giló, 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 olha aquilo, Giló. A cabeça precisa internalizar essas coisas, tá? Outra maneira de fazer, de fixar palavras em relação à ortografia, exercícios. Vocês vão lá no site do QC, em português, cliquem lá, ortografia, quer dizer, em português vocês vão assistir às aulas, né? Clica lá, ortografia. Tem milhares de questões sobre ortografia. Você vai fazer uma porção de questão de ortografia, uma semana inteira fazendo questão de ortografia, eu tenho certeza que você não vai errar mais, tá? Acentuação gráfica, outra coisa que cai sempre, né? Por que a palavra tal é acentuada? E muitas vezes a acentuação vem em questão casada com ortografia, né? Então, assinale o item alternativa em que não há erro, né? E aí o erro pode ser um erro de acentuação, pode ser um erro de ortografia. Então, muitas vezes, essa parte de acentuação gráfica vem casada com ortografia, tá? Numa questão. Emprego e reconhecimento de classe de palavras, formação de palavras, flexão de gênero e número, modos e tempos verbais. Ou seja, você saber identificar um adjetivo. Tem várias questões assim. Assinale a alternativa que contém um advérbio. Assinale a alternativa em que o adjetivo foi empregado com o sentido de sei lá o quê. Então, mas tem milhares de questões também no acervo do QC para vocês fazerem à vontade. Então, saber o que é um adjetivo, diferenciar um adjetivo de um advérbio, né? Um substantivo coletivo de um substantivo comum, isso vai cair o tempo todo. Tá? Correlação de verbos, quando você tem um verbo no pretérito do subjuntivo, por exemplo, que termina em SSE. Se eu soubesse, se eu fizesse, se eu quisesse, qual é o verbo que casa com ele, que se correlaciona com ele? O futuro do pretérito. Se eu quisesse, eu faria. Se eu soubesse, eu não teria me arrependido, por exemplo. Então, isso tem milhares de questões lá para você fazer, né? Então, essa parte de classe de palavras é reconhecimento de classes, né? De categorias gramaticais, substantivos, adjetivos, pronomes, né? Artigos. Depois a gente tem o básico, que é o campeão de vendas, né? Emprego do sinal indicativo de crase. Então, perguntaram assim, o que você acha que tem que estudar mais? Crase. De novo, vou dizer para vocês, eu não sei se outras pessoas entraram aí, e aí não me escutaram falando no começo dessa live, o QC tem um grupo no Telegram de informações, né?
E aí, lá no Telegram, o Rafa deve colocar aqui o endereço, lá no Telegram, no grupo, né, do... Isso, olha, o que está sendo avisado aí para vocês, né? Lá no grupo do Telegram, eu coloquei 4 temas que eu acho que são os que vocês mais precisam estudar, porque são aqueles que caem em tudo que é prova, e são temas que vocês não podem perder, porque são simples, tá? São simples, que são crase, valor das conjunções, concordância verbal e pontuação. Aí você entra lá no nosso Telegram e você vota, porque na próxima live, que vai acontecer, eu acho que em agosto, na próxima live eu vou fazer a revisão de um desses temas, do tema mais votado, tá? Então, esses 4 temas são os temas que eu acho que vocês têm que estudar mais. Vocês escolhem qual que vocês querem que eu faça a revisão primeiro, tá? Então, entra lá no site do Telegram e já vota, tá legal? Bom, vamos continuar então para a gente ver os outros temas. Cadê? Isso. Então, a gente tem, olha, crase, sintaxe da oração e do período, né? Termos essenciais, acidentais, integrantes da oração. Isso também cai sempre, né? Identificar o sujeito, o complemento do verbo, né? O objeto direto, o indireto, enfim, isso aí também cai sempre, né? Diferenciar complemento nominal de adjunto nominal. Aí você já botou a mão na cabeça, meu Deus, eu nunca soube fazer isso é muito difícil. Não é nada difícil. Entra lá no QC, quem já é assinante já conhece, quem não é assinante tem a possibilidade, né, de assinar e lá no nosso índice, procurar minha aula lá sobre isso. Diferença entre complemento nominal e adjuntas nominal, também que é um assunto que cai sempre em tudo que é concurso. E você vai ver que é fácil, tá? Não é nada difícil, coisa nenhuma. É simples. Agora, é claro, você tem que usar o raciocínio, você não vai decorar, você tem que usar o raciocínio. Por isso que é fácil, né? Porque a gente raciocina, poxa, então põe a cabeça para funcionar. Você vai ver que é moleza, tá? Então, é isso daí. Aí tem concordância nominal e verbal. Então, concordância verbal é uma que cai sempre, é um tema que cai sempre, está lá para vocês votarem também. Pontuação é outro campeão de vendas, né? Então, tá lá também para vocês escolherem por onde que a gente começa a revisão, tá? E a gente tem tempo, como eu disse para vocês, a gente tem tempo para se organizar, né? Aí nós temos figuras de linguagem. É rápido de estudar figuras de linguagem, até porque a maior parte de vocês aprendeu isso na escola. O que é metáfora, o que é metonímia, o que é sinestesia. Não é um estudo complicado. Em uma semana você estuda isso. Se vocês estudarem cada tema desses uma semana e depois só ficarem fazendo exercícios até o dia da prova, vocês vão estar super preparados. Eu tenho certeza, vocês vão estar super preparados. Tá? Então, vocês têm como organizar, fazer um calendário de estudos. Na primeira semana eu estudo o quê? Na segunda semana eu estudo o quê? Qual é a minha sugestão? Né? Como professora que já foi coordenadora durante muitos anos de escola e ajudou muita gente a se planejar. Comecem a estudar aquilo que vocês têm maior dificuldade. Tá? Aquilo que vocês têm maior dificuldade é por onde vocês têm que começar a estudar. Eu não sei nada de pontuação, não sei nada de emprego de vírgula, que é um dos assuntos lá que está lá no Telegram. Eu não sei nada de emprego de vírgulas, então começa por aí. Porque aí você tem mais tempo, né? Porque os outros temas, por exemplo, eu sei tudo de ortografia. Ortografia é um negócio que não me mete medo, eu acerto 95% das questões que eu faço, eu acerto. Então, ortografia, você pode fazer uma revisão faltando 2 semanas para a prova, né? Um dia tira lá 4 horinhas para fazer exercício de ortografia, pronto. Agora, não vai ser em 4 horas que você vai resolver estudar um assunto que você nunca dominou. Então, começa pelos assuntos que você tem maior dificuldade e deixa aqueles que você domina mais para frente um bocadinho, tá? Também não é para estudar no dia anterior, né? Mas faz um planejamento para um mês antes colocar os assuntos que você domina, né? Outra coisa, significação das palavras é sinônimos, né? Sinônimos e antônimos, parônimos. Gente, tem aula de tudo isso lá no QC. Tem aula de tudo isso. Eu explico para vocês tudo isso daí, tá? Redação de correspondências oficiais. Aí você tem, por exemplo, uso de pronomes de tratamento, né? Isso aqui cai muito pouco, mas
sempre tem assim uma questãozinha lá, se você usa o sua, usa o vossa, né? Então, vale a pena dar uma espiadinha lá em manual de redação da Presidência da República, né? Que isso aí vocês encontram na internet fácil, é só entrar lá, manual de redação da Presidência, tem lá o manual de redação. O uso dos pronomes, sobretudo, né? E para a gente terminar esse pedacinho aí, os conhecimentos, agora, a gente falou dos conhecimentos gerais, né? E agora agora a gente vai para os conhecimentos específicos. Né? O Rafa vai virar aí a página para a gente. Ou já virou? Ah, não, é agora. Isso. Reparem que é basicamente a mesma coisa, conhecimento específico, ou seja, você estuda tudo e depois você faz uma prova sobre tudo de novo. Né? Ó, compreensão e interpretação de texto. Check, já fizemos. Tipologia textual, já falamos. Ortografia oficial, falamos. Acentuação gráfica, já falamos. Emprego de classes de palavras, já falamos. Emprego do sinal de crase. Sintaxe de oração e do período. Pontuação. E sintaxe de oração e do período entra também oração subordinada, oração adverbial, adjetiva, substantiva, oração coordenada, tá? Pontuação, pois é. Concordância nominal e verbal, regências nominal e verbal, que não tinha no outro, entrou agora, que é o uso de preposições, significação das palavras, que já tinha também no outro, e redação de correspondências oficiais, ou seja, a parte do conteúdo programático de conhecimentos básicos e específicos é exatamente a mesma, são os mesmos conteúdos, tá? Então, você faz uma primeira parte de conhecimentos básicos e depois, nos específicos, você tem a mesma coisa, ou seja, estudando para um, está estudando para o outro. Tá legal? Então, a gente pode tranquilamente organizar a vida, porque basicamente tem, assim, considerando a significação das palavras, né, como o número 11 do que está aí nos específicos, a gente pode organizar um programa que vai contar, na minha opinião, com pelo menos 6 meses até a realização do concurso, né, efetiva, pela realização da prova, e a gente tem, então, 6 meses para organizar bonitinho esse cronograma, tá? Posso errar? Claro, não tenho bola de cristal, né? Mas estou fazendo um raciocínio baseado em tudo que eu conheço de concurso. Né? E eu comecei a preparar para concurso tem 15 anos. Então, não é assim pouca coisa, não. Tá? A banca nem saiu ainda. Então, vamos esperar a banca sair primeiro, vamos esperar primeiro o edital sair. Aí a gente tem 3 ou 4 meses, né, para acontecer a prova. E é um concurso muito grande que vai exigir uma organização muito grande e a prova não vai acontecer se tiver um detalhe. O correio não chegou com as provas na cidade, sei lá, lá na ponta do Amazonas. E aí não tem como. Acontece concurso no Brasil inteiro e lá vai fazer uma outra prova? E aí como é que fica o princípio da equanimidade? Como é que fica aquela ideia? Não, a prova que eu fiz está mais difícil que a prova que o outro fez. Então, tudo tem que funcionar nos mínimos detalhes para que os milhões de pessoas que vão estar envolvidos possam, de fato, ter as mesmas condições, né, de prova. E isso não vai ser feito de uma hora para outra, não, gente. Enquanto, então, a gente não sabe, né, exatamente os prazos, vamos começar a estudar, tá? Vamos começar, então, agosto, de novo, entrando aí no Telegram, escolhendo qual dos 4 assuntos vocês acham mais interessante para a gente começar e depois a gente se organiza com os outros assuntos. O mais votado é a primeira live, depois a gente faz a segunda live, a terceira live, a quarta live, enfim. A gente vai fazendo as lives, fazendo uma revisão. É claro, gente, que a nossa live tem um tempo restrito, né? E aí eu vou fazer uma revisão rápida desses assuntos. Se você precisar de um curso maior, se você precisar de aulas, fazer as questões que eu acho que é extremamente importante para o processo de estudo, aí vocês acessam o QC. Tá legal? E o grupo do Telegram, enfim, vocês vão procurando informações conforme o QC for oferecendo para vocês, tá? E eu estou aqui disponível para as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Se vocês quiserem fazer outras perguntas pelo próprio Telegram, depois também, né, o pessoal do Pedagógico manda para mim, eu respondo, eles respondem para vocês.
Enfim, o importante é a gente se informar, né? Para não ser levado aí para uma porção de desinformações, para não deixar ninguém maluco, né? Para dizer, a prova vai acontecer, né, no primeiro final de semana de outubro, que é o dia das eleições, né? A prova vai acontecer primeiro final de semana de outubro e a posse vai ser em janeiro. Uhum. Então, não se deixem levar por notícias assim desarvoradas, né? Vai ser em outubro a prova? Ah, tá. Saiu o edital? Não. Então, sabe? Então, sinto muito, não vou me desesperar. Vou continuar com o meu roteiro de estudos, tá? É interessante também vocês verem o que vai cair de outras disciplinas, porque, claro, eu estou falando da minha, né? Mas é importante vocês verem também o que vai cair nas outras disciplinas para vocês igualmente irem também se preparando. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida pelo caminho? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Né? Porque eu sei que eu falo muito e eu já falei coisa beça, né? Então, vocês têm alguma coisa aí para perguntar? Para sugerir, né? Olha, Nilma, eu sinceramente queria muito que fosse Sebrasp, sabe? Queria muito. Tem gente que morre de medo do Sebrasp, né? Mas, sinceramente, de todas as bancas que eu conheço, e olha que eu conheço muita banca, porque, como eu já disse, eu estou no QC há muitos anos e já preparo para concurso antes do QC, o SESP, ele primeiro se responsabiliza por todos, o Sebrasp agora, né? Se responsabiliza por todos os detalhes. Tá? Eu nunca vi concurso de SESP e Sebrasp sendo anulado porque faltou prova para chegar em algum lugar. Isso já aconteceu com outras bancas. Tá? Então, eu queria muito. Mas o Sebrasp é caro. É uma banca muito cara. O SESP, por exemplo, sempre preparou o concurso para diplomacia, tá? Para o Instituto Rio Branco, para diplomata. E os últimos concursos têm sido feitos pelo IADES. Por quê? Porque o Rio Branco assumiu a feitura da prova e aí o IADES toma conta só da logística do concurso, né? Mas o Instituto Rio Branco tem capacidade, porque é um instituto, né, de educação, então ele tem condição de preparar uma prova, né? O INSS, acho que não, mas não sei. Eu queria muito que fosse o Sebrasp, mas o Sebrasp é caro. Não sei se nas atuais conjunturas se a gente vai ter esse dinheiro aí para pagar o Sebrasp, não, tá? Glauce, olha, eu não acho que a Fundação Getúlio Vargas seja super difícil, não. Tá? Tem gente até dizendo, vai ser a Fundação Getúlio Vargas e coisa e tal, porque tem experiência, né, de concursos grandes assim. Mas as questões mais difíceis da Fundação Getúlio Vargas, na minha opinião, claro, são aquelas que trazem maior confusão, né? Então, normalmente são questões que são passíveis de serem anuladas porque tem duas questões ou porque não tem resposta, né? Então, não é que a prova seja difícil. As provas, às vezes, são confusas, os enunciados são confusos. E aí, por isso, é que as pessoas... Não, é muito difícil o português da FGV. Não é, não. É que eles são confusos. Tá? Eles acham que uma questão difícil é uma questão que ninguém entende, né? E eu, sinceramente, uma questão que eu não entendo, que eu não vejo resposta, né? Ela tem que ser bem confusa, tá? Bem confusa. Não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo, não, mas eu tenho muita estrada nisso daí, tá? Muita estrada. Eu tenho certeza que muitos professores de português que preparam para concurso pensam que nem eu. As questões mais difíceis da Fundação Getúlio Vargas não é porque o conteúdo é difícil, é porque são confusas, né? Então, tem esse problema aí, tá? Olha, Júnia, eu acho que vem redação por aí, tá? Eu acho que vem redação. Porque, como é um concurso muito grande, né? E que tem 1000 vagas e precisa, vamos dizer assim, fazer um funil muito grande, eu acho que a redação se responsabiliza por esse funil. Mas claro, vai depender primeiro se o presidente do INSS, que é o responsável pelo concurso, vai querer pagar para isso, né? Porque redação, a banca de redação é completamente diferente da banca
de questões objetivas. A banca de questões objetivas faz lá, sei lá, 10 questões, 30 questões, né? Como foi o último concurso, tinha lá 150 itens, né? Então, tinha lá do Sebrasp, de certo e errado. Tinha 150 itens, você faz aqueles 150 itens, marcou lá, né, no cartão de resposta, a máquina leitora lê, pronto, em uma semana você tem o resultado, você corrige milhões de redações, em 15 dias você corrige 5 milhões de cartões de resposta. Agora, você não corrige 1.000 redações ou 10 mil, 15 mil redações em 15 dias. Não corrige. Você precisa ter uma banca imensa, uma banca imensa. O Enem, por exemplo, que tem uma banca, né, que costuma ter em torno de 3, 4 milhões de estudantes, tem uma banca de, sei lá, né, 500 pessoas para corrigir e demora um mês corrigindo, né? E as provas de redação são pagas por correção. Acho que o presidente do Instituto Rio Branco, ou do Instituto Rio Branco, desculpa, do INSS, acho que o presidente do INSS não vai querer gastar essa verba, não, para pagar a redação, tá? Acho que é interessante ter para fazer esse funil. Mas, por outro lado, pensando monetariamente, acho que não vai investir em redação, não. Tá? Então, assim, acho que pode ter, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar no dinheiro, não vai ter, não. Tá? Deixa eu ver aqui. Um jogador aposentado, olha esse. A senhora acha que, em relação a português, vai cair questões com assuntos das provas anteriores que o Sebrasp já fez? Olha, é sempre uma recorrência, né? Não tem questão inédita, sabe? Questão inédita, assim, nunca vi essa questão. Aliás, eu uma vez vi, há pouco tempo que eu comentei uma questão, foi de onde? Foi do IDECAM. Eu comentei uma questão do IDECAM que transformava as classes gramaticais em símbolos. E aí, uma adjunta adverbial de conformidade foi escrito por meio de uma equação. Isso daí, gente, eu amei essa questão, porque eu adoro matemática. Eu amei essa questão de fazer as correlações. É uma questão de raciocínio lógico, usando português. Foi maravilhosa, mas dificilmente isso acontece. Então, sim, eu acho que em relação a português, caem sempre mais ou menos as mesmas questões. Por exemplo, crase. Vai cair crase com o verbo chegar, com o verbo ir, né, com locuções com núcleo feminino. Então, eu acho, sinceramente, que fazer questões antigas do SESP, SEBRASP ou de qualquer outra banca vai ajudar vocês. Então, eu acho que pode vir, sim, tá? Os assuntos do SESP são aquele conteúdo programático do SESP, é o conteúdo programático. Se você for ver as bancas de outros concursos, você vai ver que, em português, basicamente, os conteúdos programáticos são os mesmos. Os mesmos. Então, pode estudar pelo SESP e qualquer outro. Você vai estar estudando bem, tá? Mais alguma coisa, meninos? Não, Licineia, o último concurso já não teve redação. Quer dizer, o último concurso que aconteceu efetivamente, né? Como eu mostrei para vocês, o edital saiu em dezembro, o concurso aconteceu em maio. Então, 2015 e 2016. Já não teve verba para pagar redação, não, para pagar correção de redação. Só teve prova objetiva, tá? Sai caro. A segunda fase com redação sai cara. E para um concurso do tamanho do INSS, embora eu acho que seria o melhor para afunilar, eu não sei se vai ter esse dinheiro, não. O último não teve. Tá bom? E aí, meninos? Alguma outra coisa? A gente pode encerrar a nossa live. Já foram no Telegram para votar qual que é o tema da próxima live? Tudo tranquilo, então? Então é isso, gente. Ó, não deixem de ir lá no Telegram, para escolher no Telegram do QC, obviamente, né? Para escolher votar num dos 4 temas, para ser o primeiro tema que eu vou tratar na próxima live. Aí a gente trabalha efetivamente com os nossos assuntos específicos de português. Tá legal? Olha, um beijo para todo mundo
E não desanimem, tá? Vocês lembrem que vocês têm tempo. Tem gente que está desesperado. Ai, gente, será que o concurso vai sair ano que vem? Calma, você tem tempo para se preparar, você tem tempo para revisar aquilo que não está muito bem, né? Você tem tempo para fazer mais exercícios, você tem tempo para se preparar. E olha, sobretudo, quem só tem o ensino médio completo, tá? Quem está começando faculdade agora. Por quê? Porque uma porção de gente que tem graduação, que já está formado, vai querer fazer esse concurso, sim. Tá? Tem muita gente que pensa, é um concurso para técnico, tem menos concorrência. Não, tem muito mais concorrência, tá? Porque quem tem graduação pode estar precisando desse dinheirinho para deixar de, né, trabalhar em 3 lugares para poder estudar para outros concursos. Então, eu conheço muita gente que fez concurso para técnico para ter tranquilidade, né, de entrar uma graninha fixa aí por mês para continuar estudando no restante do tempo, tá? Então, muita gente faz esse upgrade aí. Então, ó, mandar brasa, tá bom? Gente, beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.